Talk Podcast, o podcast que fala aqui sobre construção civil, mercado imobiliário, sobre questões técnicas, sobre mercado, sobre oportunidades. E se você é profissional dessa área, se você é investidor, né, em imóveis, em construção civil, você está no lugar certo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Regis Marques, engenheiro civil, e o Kleber Toda é o meu... Eu sou o Kleber Toda, o mais novo host aqui do Construtalk. Host. Isso. E hoje a gente tem uma pessoa aqui que vai falar muito bem sobre uma questão que é preocupante, hein? Dá muita dor de cabeça aí para engenheiros civis, principalmente, eu acho. Ela que é advogada, especialista em direito imobiliário, tem outras especializações que ela anotou aqui que eu nem consigo falar. Negociações, arbitragem, um monte de coisa. E hoje o tema que a gente vai abordar, principalmente focado aqui para contratos, né, coisas, questões jurídicas de obra, de construção, e trazer um pouco mais sobre essa temática aí para ajudar vocês a se organizarem aí nas construções aí, nos trabalhos de vocês. Nas construções e nos negócios. Então, hoje vos trago Camila Carvalho. Seja muito bem-vinda, Camila. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que é um prazer estar com vocês hoje. Espero que a gente tenha um bate-papo super legal e que eu consiga contribuir de forma positiva aí na vida de quem empreende no ramo da construção civil, que é um mercado tão amplo e tão complexo, né, de sobreviver. Legal. Com certeza. Show demais. Então, vamos começar pelo começo, né? Fala um pouquinho da sua trajetória, né? A especialização da Camila é negociação e conciliação e arbitragem, né? Arbitragem. É formada em direito. Conta pra gente como é que foi essa trajetória aí do direito, né? Da faculdade, da onde você tirou essa ideia e como que você foi parar no direito imobiliário, na construção civil. Ah, vale ressaltar também que a Camila, né? Ela é sócia proprietária, né? De uma construtora, então ela atua na prática, né? Não só na parte jurídica, mas na parte de construção civil. Eu entendo a dor do construtor ali na raiz, porque eu passo por isso também. Mas bem, eu me formei em 2016 pela PUC, já tenho aí um tempinho de chão. Entro para a construção civil efetivamente em 2019, quando eu ganho um sócio, não só de construção, mas de vida. E ali eu começo a entender a realidade do construtor. E ali, a partir dali, em 2021, eu passo a atuar exclusivamente no ramo do mercado imobiliário e na construtora. Porque uma coisa está sempre vinculada à outra, né, ali, até para eu entender a dor do meu cliente. Se não bastasse a parte de ser advogada, que já é difícil, ela entrou ainda para um negócio que... Dá pouca dor de cabeça, né? Nossa, O problema cara. é bom, gente. O problema é bom. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa transição do direito para o imobiliário aí, o que foi que fez você decidir atuar no imobiliário? Foi realmente aí a parte da sociedade? Também. O que acontece? Eu sempre brinco que o bom advogado é aquele que entende a realidade do seu cliente. Então, quando eu casei, que eu ganhei um sócio de vida, eu atuava ali no direito empresarial. Eu era sócia de um escritório e sempre atuei ali em assessoria jurídica, né? Evitando leads, evitando problemas judiciais. E eu enxergava ali o que o meu marido até então fazia e falava, cara, isso é muito louco, é uma informalidade muito grande. Como que você se protege disso? E a partir dali eu começo a trazer mecanismos que eu trazia para outras empresas para dentro da construção civil, até entendendo um pouco esse mercado e essa informalidade do construtor e como que a gente consegue trazer segurança jurídica para as negociações que são feitas, não só de compra e venda, mas ali também com a própria mão de obra. Então, eu começo ali a vir de uma forma delicada, em 2021 discreta, coloquei um pezinho e quando vi, eu já tinha me apaixonado, já tinha encontrado um propósito e pulo com os 2 pés para dentro da construção civil, passo a atuar assim na advocacia, faço também alguma outra parte ali, eu faço a regularização de todo o empreendimento, eu regularizo toda a obra, e aí eu trago essa experiência do empresarial para a construção civil. Você gosta de problema, hein, Camila? Gosto de problema, problema é bom. Bom, ganha dinheiro problema quem é muito resolve o problema, né? Ganha dinheiro quem resolve o problema. Começou com o pé direito, colocou os 2 pés e agora tá aí, resolvendo todas as tretas. Resolvendo todas as tretas. Da construção. Camila, você disse que trouxe ali do mercado empresarial, né, algumas ferramentas ou algumas estratégias, né, para blindar ali o construtor. Você pode comentar para a gente quais foram essas
essas ferramentas, essas Certo. Quando coisas que você trouxe ali do mundo empresarial? Consigo Legal. sim. Quando a gente passa a entender um pouco melhor o mercado e o que vocês passam no dia a dia, a gente consegue aplicar algumas coisas. Uma coisa que a gente aplica muito hoje em dia é o memorando de entendimentos. O que é isso? O memorando de entendimento serve como um pré-contrato. Você faz ali acontece muita negociação informal. Ah, eu te passo a Hilux do meu sogro. Ah, o terreno não tá no meu nome, eu te vendo ágil. Como que você traduz isso num instrumento jurídico válido, né? Então, a gente vem ali com um memorando de entendimentos, que é algo muito utilizado no direito empresarial como um todo, para pegar essa negociação e conseguir traduzi-la num papel. Então, o memorando de entendimentos ali é um pré-contrato, ele tem validade, um futuro contrato está vinculado a ele e você ganha ali uma segurança jurídica na sua negociação. Então, antes mesmo de você fazer um contrato, você organiza um memorando que já te ajuda, né? Você consegue fazer um memorando de entendimentos e traduzir ali boa parte da sua negociação, o e se? E se eu vender o carro até tal data, eu te pago tanto, ou eu te passo o carro até tal data? Você consegue pegar esse e se, traduzir num papel para depois formalizar isso, uma negociação realmente efetiva num contrato de compra e venda. Entendi. Teve mais alguma... a gente vai voltar a falar de memorandos de entendimento mais para frente, mas teve alguma outra ferramenta que você trouxe? Ou essa... Teve mais alguma ou não? Não, eu entendo que entender a realidade. É muito bonito o advogado tá lá no escritório dele, no ar-condicionado, e nunca ter pisado num canteiro de obras e falar para você que é engenheiro, que você tem que fazer a sua obra inteira com uma mão de obra CLT. Olha, interessante isso, hein, Regis? Interessante. Isso aí, a propriedade que você tem de falar de construção, de contratos de obra, de artifícios jurídicos que resolvem as coisas da obra, está diretamente ligado à sua experiência e à sua vivência dentro do canteiro de obras. Né? Sim. Afinal de contas, você incorpora aí há muito tempo. Sim, a gente já tem um tempinho aí nesse mercado e a partir dessa minha experiência eu consigo trazer segurança para as negociações dos meus clientes. Eu brinco sempre que o construtor ele tem 2 objetivos: sobreviver e prosperar. E isso aqui é um constante equilíbrio. Não tem como nem você sobreviver se você não prosperar e nem você só prosperar, porque senão você não vai sobreviver. Porque para você, às vezes, você prioriza só o lucro, você não consegue sobreviver, porque você está negligenciando muitas coisas que elevam o seu risco. Então, assim, é uma balança. Tem que estar em equilíbrio. Você tem que estar ali trazendo essa segurança jurídica, mas ao mesmo tempo visando a viabilidade das coisas. É o famoso um olho no peixe e outro no gato. E aí, como é que você atua ali dentro da construtora lá? Porque não é comum... Atividade principal? Não a atividade fim da construtora. Eu tô falando da sua atuação dentro da construtora, porque não é comum ali, vamos dizer, uma construtora ter uma advogada atrelada e especialmente uma advogada em direito imobiliário, né? Geralmente já é uma empresa já mais evoluída que tem. E pelo que você tá falando, isso não deve... Pelo que você tá falando, isso não é comum, né? Não é. Na verdade, às vezes até me perguntam muito: por que uma advogada é sócia de uma construtora? Isso que eu quero saber. Qual que é a sua atuação ali dentro da construtora? Como que você viabiliza e blinda lá a construtora de vocês? E se você presta serviço para fora, para outras construtoras, para outros consultores, né? E como é que é esse serviço? Qual que é o problema que você resolve para essas pessoas? Esses outros profissionais, caso vocês prestem esse serviço, né? Não, hoje nós temos 2 escopos, né? Eu tenho o escritório e eu tenho a construtora. Qual que é a importância de uma advogada dentro de uma construtora? É justamente isso, é trazer a segurança jurídica, é blindar de eventuais ações, é trazer mecanismos do direito para que você possa trabalhar em paz, em segurança, sabendo que ali, em caso de uma eventual ação ou de um eventual acidente, você tem material pelo menos para você se defender. Né? E eu presto sim esse tipo de serviço para outras construtoras. Eu tenho a minha construtora, que eu atuo ali no operacional, na toda a gestão de documentação, na formulação de contratos, na inviabilidade de obra, instituição de SCP, de SPE, de tudo que é preciso para você ter uma blindagem jurídica e uma segurança mesmo para tirar o negócio do fio do bigode. A gente traduz isso ali num papel para que isso possa ser usado. E eu presto também essa consultoria para outras empresas. Uma parte importante é que eu resolvo a burocracia da sua obra. Eu resolvo desde a regularização da sua obra ali, junto à prefeitura, cartório, Receita Federal, até você realmente vender o seu imóvel, até você fazer o seu contrato de compra e venda, registrar, receber, te acompanhando do início da sua obra até o fim.
Show, legal demais. Alguma coisa aí, Clever? Não, eu tô aqui só Só. escutando e falando, gente, como que pode acumular esse tanto de coisa, né? Eu gosto sempre de falar essa palavra, é muita treta, É é muita treta. coisa. Muita burocracia, né? De burocracia. E a gente falou esses tempos pra trás aqui, não muito, tem o quê? 2 episódios, a gente falou sobre regularização de obra, né? Que é a questão da prefeitura, do cartório e da Receita Federal. E agora a gente tá de novo reforçando esse assunto Já aqui. falamos várias vezes, né, Regis? E sempre com um viés diferente, um viés de um engenheiro, um viés de um arquiteta e agora o viés Essa do é direito. a segunda, eu acho que... Não, terceiro advogado que vem aqui. Tá tudo interligado, né? Aham. Não tem como. A legislação, você tem que olhar ela no espectro mais baixo e depois de forma ampla para você ver onde você se resguarda. Então, assim, desde o alvará até o que você declara na receita, até ali o final do compra e venda, o que você vai declarar no cartório, tá tudo interligado. Hoje o sistema tá todo interligado, não tem como você correr disso. Camila, fiquei curioso, já vou te perguntar. Qual que é o maior problema que a gente tem, assim, dentro de uma construtora? É claro que é trazido pela sua experiência aí. O que você tem de maior demanda na parte Quais são os maiores jurídica? riscos, né? Quais são os mais problemáticos ali que... Eu acredito que hoje é a informalidade de mão de obra. A tratativa ali da mão de obra ali, realmente do pedreiro, do gesseiro, do pintor, com a construtora. É um com essas tema muito subempresas. sensível, né? É muito sensível, porque normalmente você lida com um pessoal que... baixa renda, que às vezes não entende bem os termos jurídicos de uma contratação. Hoje, se você... As consequências disso tudo. Hoje, se você chegar numa obra e falar assim, eu quero assinar a carteira de todo mundo, você perde 90% da sua mão de obra. Muita gente não quer, né? Porque os caras não querem. Eles não querem, não faz sentido para eles. Uhum. Então, assim, como que você se resguarda nisso como construtora? Como contratante dessa mão de obra? Como que você consegue se resguardar? Então, assim, você precisa, no mínimo, ter um contrato com esse pessoal. O fio do bigode não vale, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe, às vezes acontece um acidente de trabalho, às vezes, assim, existem N fatores que podem acontecer. Né? N possibilidades. Camila, outro dia... Só para ela concluir a resposta, no caso, e aí, como é que é? Como que resolve isso? Você fez uma pergunta e eu tô te devolvendo uma pergunta. Como que resolve isso? É isso que a gente quer saber. Olha, a gente precisa formalizar isso aí, pelo menos em contrato. Fazer um contrato de empreita e ali dentro do contrato ter essas previsões. Previsões de quê? Cláusula de retenção, por exemplo, é uma cláusula... A gente até conversava nisso um pouco antes da gente começar. É uma cláusula que a gente prevê ali que, em contratos de empreita, você retém parte das medições para caso tenha um vício oculto, uma realização do serviço, até de um acidente de trabalho, de uma ação trabalhista, possibilidade de ação de regresso. Às vezes você faz uma subempreita e o funcionário dessa subempreita sofre um acidente e lá no trabalhista ele entra contra você, porque provavelmente ele sabe que é você que vai ter algum dinheiro para ele conseguir receber. E aí você tem a possibilidade de uma ação de regresso, se está previsto em contrato, que é o direito de você entrar contra quem você contratou para ele te ressarcir disso daí. Inclusive os custos com o advogado que você teve para se defender lá no trabalhista. Entendi. Então, existem algumas formas de você trazer uma segurança jurídica maior para sua empresa. Entendi. Isso em relação à mão de obra, né? Então, a gente falou de duas. Falou cláusula de retenção e falou... Cláusula de ação de regresso. Ação de regresso. E tem mais alguns outros detalhes aí em relação ao contrato com a mão de obra que é interessante e que você quase que não é posto muito em prática? Então, é muito específico, né? Cada caso é um caso. O que eu acho mais importante é não ter um modelo. Você precisa entender que você precisa de um contrato específico para sua situação. Gente, pelo amor de Deus, não pega o contrato da internet, copia e vai assinar com o seu prestador de serviço. Não façam isso, entendam? Porque são cláusulas genéricas. A maioria das cláusulas não são aplicáveis. Você não faz sentido algum que está escrito ali para a realidade da sua negociação. Entendi. Então, você pega um instrumento, você assina, e na hora que você vai aplicar, você para e fala assim, tá, como que eu aplico isso? Não tem nada a ver. A maioria das vezes falam de coisas que nem necessita, né? Que não precisa, que não tem aplicação, que não faz parte da realidade, às vezes não tá nem dentro do escopo ali.
É uma coisa totalmente... É que nem baixar um projeto pronto na internet. Isso, é a mesma coisa. Projeto pronto, aí baixa lá um Você baixa PDF. o projeto e executa, e Põe quer lá, a casa dos seus sonhos. Você não consegue. Camila, eu ia te perguntar, eu ouvi, tá? Não isso é verdade, eu não tô contando aqui só farofa, não. Eu ouvi que uma pessoa conseguiu se organizar no jurídico simplesmente com os recibos de pagamento assinados pelos trabalhadores. Pelos autônomos. Pelos autônomos, né? Na verdade, eu nem lembro se era autônomo que tinha falado. Mas eu sei que alguém falou assim, olha, o simples recibo, ele já é uma espécie de contrato. Porque lá tem determinado... Não sei o que define um contrato na prática, né? Porque eu não entendo. Mas lá, pelo que eu entendi que ele tinha falado que tinha resolvido, é porque ele tinha colocado o prazo lá, né? O valor que tinha que pagar e o que ele tinha que fazer. Certo. E aí, isso foi considerado, em alguma instância do judiciário, como uma espécie de contrato. Isso aí é verdade? É uma forma de... Olha, não é o ideal, mas pode sim ser usado como prova. Né? Vamos supor aqui que é a única documentação que você tenha, mas isso não é um contrato pro forme. Né? Você tem uma prova mais robusta da sua negociação. Entendeu? Onde, às vezes, o RPA, o Recibo de Pagamento de Autônomo, ele pode te ajudar. Muitas vezes, quando existem eventuais ações trabalhistas, o que o colaborador, às vezes, faz? Vai lá e pega o seu Pix direto para a conta dele para tentar falar, olha, aqui existia uma relação jurídica, ele me pagava, tem um vínculo direto da conta. Então, quando ele assina um RPA, você pode utilizar isto como prova para levar a um possível entendimento que, olha, não, ele era um autônomo, ele mesmo se declarava como um autônomo. Então, hoje é muito comum pagar por Pix. Quem usa dinheiro hoje em dia, né? Então, acaba sendo uma relação que, por mais que tenha ali um Pix, olha, ele aqui mesmo, ele se declarava como autônomo e tudo mais. Mas não é o ideal. O ideal é que você tenha um contrato de prestação de serviço com cláusulas claras e bem definidas. Aí entra naquela história, né? O que você prefere? Se prevenir, evitar que o problema aconteça ou resolver o problema? Né? Sabe o que é muito comum? O contrato você está evitando que o problema aconteça, né? Exatamente. Na verdade, a gente precisa realmente educar o pessoal, mas é muito comum que cheguem ao meu escritório o seguinte discurso. Doutor, eu recebi uma notificação trabalhista, perdi o processo e depois eu recebi 15 notificações iguais. Eu brinco que é a rádio peão, né? Entendeu? Um fica sabendo e às vezes leva, e aí o cara perde porque ele não tem nenhum tipo de documentação, ele não tem um contrato. Aí perdeu para um, perdeu para todos. Um precedente. Então, ele acaba sendo um prejuízo considerável ali. Vixe, isso aí é um prejuízo grande, né? Eu já sofri com uma coisa parecida, nem gosto de lembrar. Dá até calafrio. Vamos lá. E quais são, assim, você comentou antes, né? Mas eu queria saber, assim, quais são as principais normas, as legislações aí que acabam causando mais prejuízo para os construtores, para os engenheiros, para os arquitetos? Tem, assim, as principais, algumas que você pode citar ou não? Olha, eu acho que o principal problema causado hoje é quando você tem um acidente de trabalho. Aí a gente entra muito na seara trabalhista, confesso que não é meu escopo, eu não consigo prestar uma assessoria trabalhista, mas trazendo para a informalidade, a gente tem ali alguns contratos que te blindam disso, né? Que você consegue pelo menos diminuir a sua condenação num eventual acidente ou dividir a sua responsabilidade ali e diminuir também esse prejuízo, trazer algo um pouco mais mitigado mais ali, brando. Um pouco mais brando. E o que seria esses pontos aí? Um contrato de prestação de serviço bem feito, por exemplo, contratos de medição. O que acontece muito? Às vezes você faz um vale para o seu João na sexta, de metade do valor do contrato dele, e aí ele não aparece mais. Entende? Então, existem algumas formas até de você prever o pagamento dessa mão de obra que vai te trazer mais segurança. Por exemplo, é muito comum, o que eu gosto de fazer? A gente prevê em contrato, olha, a gente vai dividir seu pagamento, é uma subempreita, não sei, vamos pegar aqui 50 mil, em 5 partes. Quando você fizer tal, a hidráulica de tal e tal cômodos, eu te pago 10 mil.
Então, você vai lá, você confere o serviço, ó, tá feito mesmo, tudo bem. Aí você faz o pagamento. Sim. Não, mas em relação ao acidente ali que você falou, que você pode se prevenir, né, de forma contratual, de forma a diminuir ali os riscos, né, da responsabilidade em caso de acidente. E é esses pontos que eu queria saber, como que você pode diminuir esses riscos ali de responsabilidade em relação ao acidente. Algo muito comum, que a gente prevê até em ação de regresso, caso aconteça, é você constar no seu contrato que você tem um serviço com caráter de eventualidade. Você está contratando ali alguém que faz uma empreita daquele serviço. Então, por exemplo, você vai e contrata o seu João, que é gesseiro, e ele tem a equipe dele. Então, às vezes, ele cai de cima do andaime, não sei. Foi o seu João ou a equipe dele? A equipe dele caiu de cima do andaime. Alguém lá caiu. Alguém lá caiu. Por quê? Porque às vezes o seu João, ele não forneceu o equipamento de segurança necessário. Ali não tinha um cinto de segurança no andaime. Às vezes o cara não tem um óculos de proteção, não tem uma luva, não tem uma bota. Então você consegue prever isso em contrato também, que é a obrigação do seu João fornecer os equipamentos de segurança, que é a obrigação do seu João zelar pela integridade, pela saúde do seu colaborador. E caso tenha alguma ação judicial, não que isso te vai impedir. impeça Porque você tem de estar uma ali. Responsabilidade Solidária, que a gente né? fala. Mas aí, de todo jeito, você tá imputando responsabilidade no seu João e aí ele também vai te ajudar a Exatamente. fiscalizar aquela situação. Fiscalizar aquela situação. E no caso de uma eventual condenação, você pode acionar a sua cláusula de direito de regresso e cobrar do seu João. Olha, seu João, eu tive um prejuízo aqui falei de... que deixei o EPI aqui, bonitinho e tal, orientei você. Exatamente. Você também não me Tive um ajudou. prejuízo de 40 mil. E aí? Eu preciso desse reembolso. Eu não tinha nada a ver com essa relação. Não é nada a ver, né? Mas essa obrigação não era minha. Eu te forneci. Uma coisa importante também. Fornecer o EPI em obra, você tem que pegar recibo. Olha, recebi tal dia uma luva de não sei quem, uma bota, um capacete, um óculos. Para você A justamente pessoa que tá recebendo, né? te dar esse recibo, para você conseguir comprovar que você sim, você fez a sua parte, você entregou ali o equipamento de segurança necessário. Então, se o seu José caiu lá, que era funcionário do seu João, caiu e você tem um recibo ali que você entregou para ele um cinto EPI que foi orientado e tal, ele Você não tem pode te pelo menos- responsabilizar por aquilo, né? Não, você tem pelo menos defesa. Tem pelo menos O defesa. problema é né? que acontece isso e o empreendedor ali do ramo da construção civil, o engenheiro, ele não tem um documento. Aham. Então, eu brinco que ele não tem defesa. Porque a gente já entra no trabalhista já Já perdeu. perdendo. Você Já tem que. perdendo. O construtor... Já, Entendeu? já começa Você já perdendo entra, de 1-0. Aí você você já já tem tá que correr pelo perdendo. menos pra empatar, né? Para pelo menos empatar e diminuir ali, mitigar os riscos dessas relações. E aí entra dentro do sobreviver e prosperar. Dentro do sobreviver e prosperar. É um conjunto de ações, né? Resumindo, é muita coisa que você tem que prestar atenção e o máximo possível de contratos que você puder elaborar, você elabora. E aí, como é que o construtor, o engenheiro aí faz para sobreviver dentro desse mercado da construção civil aí, que tem um calhamaço de regras, de normas, de NBRs, de tributações e de escassa mão de obra agora, e a mão de obra é, como você falou, informal na maioria dos casos. Como é que o cara sobrevive dentro disso tudo aí? Considera um cara que está iniciando, pra gente tentar. Considera um cara que está iniciando. Tá, você não consegue sobreviver se você não prosperar. A Isso. gente não pode ser hipócrita aqui de falar que você vai cumprir a legislação na sua íntegra, vai sobreviver, mas você não vai ter R$1 de lucro. Porque se você não prospera, você diretamente, você não sobrevive. Então, assim, é um eterno equilíbrio, é uma balança. Como que é mais fácil sobreviver neste mundo? É realmente você tendo ali documentação, é você tendo um contrato, você tendo um contrato de prestação de serviço, você trazendo a legalidade para dentro das suas negociações. Agora, eu também não posso falar para você que você tem que contratar a sua mão de obra 100% CLT, fechada, certinha, do jeitinho que quer. Que é inviável, né? Se torna inviável. E não é a nossa principalmente, realidade, né? Não é a realidade do Brasil, porque Não é a a realidade. própria mão de obra, ela não quer. corre disso, Ela não né? quer. ela não quer. Se você chegar num canteiro de obras hoje e falar assim, eu vou fichar todo mundo, Já- você perde 90% dessa mão de obra. É verdade. Um recebe Bolsa Família e não quer, o outro às vezes tem uma aposentadoria, o outro... Eles não querem. Eles não querem. Eles falam, gente, eu vou ter que declarar imposto de renda. Eu recebo mais que o teto.
Eu não quero, para mim não faz sentido. Então, nem se você quiser fazer 100% do que prevê a legislação, Você não não é a consegue. realidade hoje. Então esse seria o sobreviver, né? Porque não adianta você querer fazer 100% do que a legislação diz, porque se você fizer, você não vai sobreviver, né? Você não vai Praticamente. sobreviver. E você precisa de uma segurança jurídica. Tem um dado do Sebrae que a taxa de mortalidade de empresas no ramo da construção civil é de cerca de 64%. O que isso significa? Em 5 anos, o pequeno construtor ali, de 10 construtores, Sim. 6,5 Vai quebrar. vai quebrar. E por que ele vai Nossa. quebrar? Porque ele não consegue ver a relação e mitigar os riscos daquilo A ali. principal causa deve ser a ação trabalhista, né? Porque quando vem, bate de um jeito. Quando vem uma, ele não tem defesa, Aí vem todos. aí vem todos. Porque ele não tem defesa de nenhuma. Camila, tem um artifício que o governo instituiu aí há pouco tempo, assim, relativamente pouco, que é a figura do autônomo pejotizado, né? Que é o MEI. Uhum. Eu, falando agora como construtor, eu tenho utilizado muito, sabe? Porque no meu entendimento de leigo, não jurista, eu encontrei uma forma muito boa de garantir que a pessoa não entre com ação trabalhista contra mim. Então eu tenho tentado utilizar desse artifício, né? Uhum. Que são os contratos com o MEI, para que isso não aconteça. O que você acha desse artifício que foi... Que inclusive o pessoal já está utilizando de forma bem deliberada mesmo, né? Tem inclusive o que a gente chama do Instituto da Pejotização, que é você realmente pegar ali uma pessoa e eles alegam que você obriga ele a abrir um MEI para você não pagar os direitos trabalhistas. Então, mesmo que ele seja um MEI, você ainda precisa de um contrato bem feito. Isso, uma coisa não exclui a O fato de outra. você só faturar para ele, aliás, ele faturar para você, não exclui essas coisas. Tem que ter um contrato. Não, porque em regra o MEI, ele não é obrigado nem a te dar nota fiscal, né? Então, ele tirou uma nota fiscal. Mas isso não significa a legalidade do Da que ele está relação. fazendo, da relação contratual. E às vezes é até muito comum esse pessoal ser MEI, mas ele não sabe nem tirar uma nota. Então ele chega pra você e Não fala assim: sabem. A gente que tem que Regis, ensinar. tira a nota pra mim. Verdade. Aí eu falo, gente, não tira nota. Lá- Ensina então. Senta e fala. Vem cá, eu vou te ensinar. Não Porque senão fica tirando nota. depois ele vai jogar isso contra você, né? Ele vai falar, não, mas eu nunca tirei, foi ele que tirava. Eu não sei nem meu acesso. Ela Não, que lá fazia. no escritório tem uma pessoa que fica só por conta disso. Você tem que trazer ele. Você não pode Pra tomar acesso ajudar dele. o pessoal a tirar nota. Ajudar, né? Mas não Ajudar. fazer, né? É que você- Mas no final das contas, né? No final das contas, ela que tá fazendo. Então, mas e aí, depois desse episódio aqui, você vai continuar fazendo? Não pode. Manda ele pôr a senha e ela não vê, entendeu? Porque Coloca não- sua senha, eu te auxilio. Não adianta. Tá, e aí vem a pergunta: o que ajuda o MEI, tipo assim, em relação ao empreendedor, ao construtor? Em que o MEI vem a somar Será que eu tô achando em errado? sentido de ou- segurança? Ou realmente Não, ajuda? ele traz segurança. Ele Um é um certo claro, mais- claro. Ele declara ali que você não tem uma relação trabalhista. Aham. Por isso que eu falo, mas só a nota em si, ela não resolve seu problema. Uhum. Você não foge de um contrato bem feito e específico. Porque na Ah, mas verdade... é viável. Na Vai, verdade, a gente tá falando... Eu tô puxando só para ação trabalhista, mas o contrato ele tem N coisas que vai te resguardar como construtor, Sim. como pessoa que tá contratando, para você resolver outras coisas. Por exemplo, ele não executou determinada tarefa. O que acontece muito, Camila, as pessoas quando vêm para mim, que eu atendo muita gente, né? E as pessoas falam, olha, eu tava com uma pessoa trabalhando e ela me cobrava e eu pagava ela. Quando eu fui ver, ela não tinha executado nem metade do que eu já tinha pagado. Tipo assim, então, se tivesse um contrato para poder definir, né, os lançamentos lá A de forma de medição. pagamento, as medições, como vai ser feita essa medição. Você também não pode ter um contrato que fala assim, vou te pagar por medição. Só que aí você não mede. Você não mede. Você dá o vale toda semana, você dá 5 mil, você dá 3 mil e quando você vê isso acontece. Então, assim, Nossa, é muito Mas é complicado, né? Porque aí, tipo assim, se o cara não dá o vale, o cara né, Por vai isso ser tem que ser excomungado. conversado. Vai ser excomungado. Não, Aí tem que se o pagar cara toda paga o sexta. Tem que vale- pagar toda sexta. 4 da tarde. Se não pagar a sexta, 4 da tarde, é amigo, seu celular não para e segunda não tem ninguém na obra. Então, aí se você não paga, então tem que colocar lá. Esse negócio de medição vai ter que ser semanal, né?
É. Mas é isso. Conversas difíceis evitam problemas difíceis. Aprendi essa frase aqui no podcast. Olha que legal. também. Repete, por favor. Conversas difíceis evitam problemas difíceis. Não, eu aprendi em outra... o que eu aprendi é... Conversas difíceis geram bons relacionamentos. Também. É verdade. É uma faz versão sentido. é um pouquinho diferente, mas Faz eu aprendi sentido. aqui no Então, podcast também. Eu não tenho mais essa dor de cabeça com problema trabalhista. Eu tô tentando muito mesmo, né? Até porque eu já terceirizei a minha operação, né? Uhum. Eu não tenho mais contato direto. Mas eu tinha muito medo. Tinha medo demais. Dessa parte trabalhista. Nossa senhora. Aí E não é você, por menos você também. começa a ter acesso a essas informações e contratar e destratar. E aí você começa a ver as coisas que estão acontecendo com seus amigos empreendedores, com pessoas próximas. E é assustador, Camila. Você sabe disso, né? Sim. É um gancho, né, Kleber? Uma começa e ele desanda, e isso realmente é uma das principais causas de se fechar uma empresa, de você falir. Mas isso também não pode te impedir. Você não pode impedir de prosperar por conta disso. Você tem que prosperar ali. O mercado civil, gente, ele é maravilhoso. Existem N oportunidades, ele é algo muito abrangente, é rentável, é lucrativo. Você só precisa ter segurança. Maravilha. Eu E aí? tenho uma dúvida aqui que eu queria te perguntar para você esclarecer juridicamente para mim. Qual que é a diferença no contrato de empreitada e subempreitada, para quem está ouvindo aí, quem está assistindo, entender uma diferença? Pode falar de forma bem simples Tá. mesmo, para a gente entender, porque eu vou te ser sincero. Eu sou da engenharia há muito tempo, Uhum. né? Mas isso é uma coisa que na minha cabeça não entrava. Tipo assim, é um contrato de empreitada e o outro é uma subempreitada. Para mim tinha que ser uma empreitada ou uma empreitada parcial e o outro pedaço da outra empreitada, não sub. Conta aí Entendi. pra gente. Tá. Quando você faz uma empreita, vamos trabalhar uma situação hipotética. Você me contrata para construir. Você me contrata como construtora. Ok. Eu vou lá e contrato o seu João para fazer o gesso. Então, é uma subempreita. Aí, às vezes, o seu João vai lá e contrata mais outro para fazer a tabica do gesso. Então, é uma subempreita da subempreita, quase. Quase isso. Então, assim, é muito comum no mercado, porque é impossível hoje, a não ser que você pegue uma construtora com mão de obra própria, 100% formalizada ali, CLT, carteira assinada, que não ocorra subempreitas. Então, assim, você contrata e esse cara vai ali contratar o pessoal para executar de fato o serviço. Seria basicamente Geralmente é isso. utilizado nos serviços especializados, né? Serviços específicos, né? Ali você contrata um cara só pro gesso. Às vezes você faz uma subempreita só do reboco, porque o seu mestre tá demorando na obra, você precisa ali cumprir um cronograma. Aí você traz um terceiro, cara, eu vou te empreitar só o reboco da casa. Você paga por medição, o cara vai mais rápido, você consegue cumprir seu cronograma. Então seria mais ou menos isso. E a Camila já Então tá... é um contrato Já dentro tá de vendo, outro né? contrato. É um contrato. Na verdade, você me contrata e eu contrato ele, né? Acaba sendo uma. Todo mundo aqui terceirização, tá né? responsável. terceirização. E é importante quem contratou fazer um contrato com aquela subempreita para poder resguardar todo mundo, né? Exatamente. Haja contrato. E aí a pergunta que eu faço é viável fazer esse tanto de contrato? Se você é casado com uma advogada, é bem viável, né? Agora o cara que é Pois é, casado né? com uma médica. Você vai fazer contrato. Quem que vai fazer esse contrato? Vai contratar um advogado toda hora? Como é que fica isso? É viável, cara? Porque você falou que é informal, né? E a construção civil ela acaba sendo informal porque ela tem espaço, de certa forma, para informalidade, vamos dizer. Custa muito, Camila, fazer esses Como que contratos? funciona esse tipo de serviço aí, né? Como é que... Parcerias Olha. e tal, como é que funciona isso aí? Como é que faz pra isso aqui entrar lá no nosso orçamento, nosso cronograma físico-financeiro e sobrar Explicar dinheiro isso, pro né? cara sobreviver lá no final e ainda prosperar? Gente, caro é processo. Eu te garanto que o meu Pesado, custo né? é muito menor você ter uma assessoria, você às vezes formalizar, gastar ali 2 horinhas da sua semana fazendo um contrato, Uhum. assinando esse contrato, do que você ter uma condenação lá que pode te quebrar, que pode te tirar do mercado. Sim. Então, realmente a gente tem que começar a ter esta consciência. O cara é o processo, que primeiro vem o seu João, depois vem mais 15 e te tira do mercado. Uhum. O advogado, a assessoria, ela não é cara. Entendi. É caro quando você vai no meu escritório para te defender.
Aí é caro. Aí é caro, né? Porque Aí é pra caro. resolver Porque o você problema. não tem nem pra prova. resolver o problema. Eu não tenho nem como fazer milagre. Você não tem Mitigar- uma documentação, eu não consigo mitigar nenhum risco seu. Mitigar o risco é infinitamente mais barato do que tentar resolver o problema depois de Depois que ele realizar. acontece. Depois que acontece. Depois que ele acontece. Show. E aí, geralmente é a assessoria ali. Então, você vai contratar ali, pagar um mensal pro advogado e aí ele Sim, vai às fazendo vezes esses por contratos. Vai fazendo esses contrato. contratos. Sim, às vezes por contrato, às vezes, dependendo ali do seu modelo de negócio, isso começa a se replicar e aí você mesmo tem alguém ali que você consegue aplicar isso daí. O importante é você ter um conhecimento básico. É claro que um advogado ele é fundamental em todos os aspectos, você precisa ter ali um olhar sobre a legislação, mas não é custo, gente, é investimento. Contrato Eu é passei por trazer essa isso, segurança e investimento. recentemente, viu, Camila? Antes de te conhecer, né? Eu tinha alguns contratos e eu achava que estava tudo certo. Aí eu falei, quer saber? Aí contratei um escritório de direito imobiliário. Falei, vou mandar todos os contratos para eles ajustarem. Porque eu tive um probleminha, né? Numa cláusula. Falei, quer saber? Vou mandar todos ali para poder organizar. Tinha muita coisa errada. Tipo assim, eu colocava no contrato com o meu entendimento e achava que estava certo, essas coisas de pegar contrato, né, de internet. Mas eu já tinha muita habilidade com contratos. Eu tratei Sim. a vida inteira com contratos. Inclusive, escrever contrato para mim era bem tranquilo. Mas realmente tinha coisas lá que o advogado falou, cara, não adianta, Não é isso aqui não parado. tem, muda isso aqui. Era assim, por mais que você ache que o seu contrato tá legal, ele tá simples, mas um advogado vai fazer toda a diferença na sua vida. E contrato, ele não tem que ser complexo. O contrato, ele tem que ser simples. Todo mundo tem que entender o que está acontecendo ali. Gente, não existe isso de pôr a palavra mais difícil do mundo. Não, não. O contrato, ele tem que ser simples. Você só está trazendo uma Tem que ser segurança. claro, né? Ele tem que ter clareza. Ele tem que ser simples e ele tem que ser objetivo. Você está trazendo uma segurança ali para o seu negócio. É isso. Maravilha, bom demais. Acho que agora a gente pode voltar lá na retenção técnica. Não, qual que foi o negócio que... Ixi, rapaz. Retenção técnica a gente já falou não, né? Não, é o Memorando de entendimento? memorando. Ah, memorando, isso é legal. Eu anotei aqui. A gente comentou lá, mas aí vamos ir mais a fundo agora nessa questão do memorando de entendimentos, né? Você comentou mais ou menos, mas eu vou refazer a pergunta, o que é esse memorando de entendimentos? E aí você disse que é para colocar ali, né, os detalhes da negociação. E a pergunta é, por que não colocar isso no contrato? Né? Qual que é a diferença do contrato para o memorando de entendimentos? Esse memorando de entendimento já era utilizado, é comum no mercado, não é? Tá. Comenta um pouquinho pra O gente. Instituto do Memorando de Entendimentos, ele é muito comum no direito empresarial, mas ele não é tão comum aqui no imobiliário. Mas é uma figura que eu gosto muito, porque ele funciona como um pré-contrato. Uhum. Como seria isso? Quando você faz a venda de um imóvel, você incorporou, você vendeu o seu imóvel, você teve um lucro e tudo mais. Existem alguns fatores externos que sua negociação está diretamente dependente. Avaliação do banco, às vezes o cara tem o crédito, mas a avaliação do seu imóvel vem baixa, então ele não consegue financiar tudo. Às vezes ele tem que ele parcelar uma entrada, você não quer transferir a propriedade do imóvel. Às vezes ele tá te passando um ágio de um lote, tá passando um carro, ou a negociação é assim, eu vou te passar o carro tal, mas se eu vender, eu te passo tanto em dinheiro. Que às vezes você que está vendendo, você não quer pegar o carro, ou ele acha que você está pegando o carro dele abaixo do que vale. Então, assim, uma negociação, cada caso é um caso. Ela não tem uma regra. E aí o Instituto do Memorando, ele serve para quê? Para você pegar todas essas hipóteses e colocar no papel. Uhum. Você pega, você consegue ali colocar, olha, e se tal data, e se o crédito dele, ele não conseguir essa aprovação, como que ele vai fazer o parcelamento, como que ele faz isso, como que ele faz aquilo. Você tem ali algumas possibilidades, até para você cobrar isso, para você realmente ter uma segurança ali do seu negócio. É muito comum em compra e venda. E por que você não pode fazer isso no contrato? Porque um contrato tem que ser líquido e certo. Como que eu coloco no contrato? E se ele vender a Hilux dele, eu não vou pegar a Hilux. Mas se ele não vender, eu vou pegar 10 mil abaixo da FIP. Ah, entendi. Então, Aí a Hilux nem é dele. A Hilux tá no nome do sogro. Aí como é que você tá pondo num contrato que ele tá vendendo a Hilux do sogro pra você, como forma de pagamento?
Entendi. Então, o memorando de entendimentos, ele abre todas essas possibilidades ali de você detalhar Você a consegue. negociação ali. Você consegue trazer algumas variáveis do seu negócio, você consegue trazer uma segurança jurídica. Um contrato ele tem que ser líquido e certo. Uhum, Ele tem que ser executável. objetivo. Ele tem que ser objetivo. Não tem e se num contrato, ele tem que ser objetivo. Então você traz essas possibilidades de negociação e você pode trazer algumas cláusulas também a seu favor, como uma cláusula de confidencialidade. Olha, Kleber, a gente está aqui tratando de um negócio, mas esse negócio não sai daqui. Então a gente eu tenho faz fechado uns negócios que tem que ter isso aí, né? cláusula de confidencialidade. E será que eu tô... Deixa eu lembrar se eu já assinei um desses. Em casos de incorporação, quando você assina aqueles primeiros documentos com o terreneiro, com o investidor, eu acho que é um memorando de entendimento que entra lá, né? Pode ser. Eu acho que é. Tô lembrando aqui desse termo. E tem também a opção de compra, né? Um contrato de opção de compra que é muito utilizado para incorporação. Sim, você... sim. Você pode constar isso em contrato. Ah, maravilha. Eu acho que é isso mesmo. Por isso que contrato você não pega da internet. Você precisa sentar, E analisar o caso. entender, analisar, ver qual que é o melhor artifício, qual que é ali a melhor forma de você fazer aquele negócio. O direito, diferente da engenharia, para vocês, 2 mais 2 é 4. Para mim, 2 mais 2 depende. Pode ser 10, pode ser 5, pode... Cara, depende. A gente consegue... Depende do que foi acordado, né? Depende do que foi acordado, depende qual que é o objetivo final, depende qual que é a sua dor principal, que eu tenho que te proteger, que eu tenho que... Por isso que entender a realidade do construtor é tão importante. Entendi. Qual que é o problema mais comum, Camila, na construtora? Em qual ponto? Na construção em si ou quando a gente faz a venda do imóvel? Na construção mesmo, durante a construção ali, qual que é o tipo de problema que você acha que... O problema que a gente mais tinha era justamente pagar um serviço e ele não executar. Ah, o cara pegar o valezinho na sexta-feira e sumir na braquiária. Não voltar para nada. Então, o que eu faço hoje na minha empresa? Eu programo as medições. É aquilo que eu falei. Olha, quando você finalizar... Só paga quando executa. A hidráulica de tal ponto, aí eu vou te pagar X valor. E, gente, isso é muito simples de ser feito. Sim. Você não precisa de uma equipe grande para isso. Você não, é muito, muito tranquilo de ser feito. Uhum. Então, você vai lá, você vai conferir o serviço. Olha, realmente ele fez, então aqui eu vou te pagar. E tendo isso em contrato, é mais fácil até você de lidar com aquele profissional que tá ali. E como é que fica os vales na sexta-feira? Aí você coloca em contrato. Você até pode pagar sexta. Mas, olha, eles se esforçam bastante para terminar na sexta. Te garanto que sexta ele terminou ali. Deu 15 dias ali de serviço, na sexta ele vai te entregar alguma coisa. Você ganha até no seu cronograma de obra. Sim. Camila, você tem a construtora de vocês tem executado obras financiadas? Sim. A maioria das nossas obras a gente tem ali um financiamento, né? Uhum. Caixa econômica, aquisição e construção, no nome de uma pessoa física e a gente faz a incorporação disso daí. Eu tô te perguntando porque a Caixa ela ajuda muito a gente nisso, né? Ela consegue manter um controle mensal. Sim. Por conta das medições ali para o dono da obra, né? Sim, sim. Isso ele acaba vai ajudando. fazendo os pagamentos, né? Você consegue se programar até nisso mesmo. Você consegue organizar ali, compra serviços maiores, junto com essa medição. Você se programa. E é interessante, porque a Caixa paga à medida que o serviço é executado. Então não tem como o seu contratado ali, né? Se você é uma construtora, tentar te dar um migué, tentar passar a perna em você, porque realmente o que está medido lá é o que a Caixa vai considerar. Então, se ela não considerou medido, você pode, a Caixa não considerou, não vou te pagar. Não. Só que a obra não anda também, né? Não anda. Tem que cuidar. A Caixa você tem que ter um planejamento em algumas etapas. Por exemplo, às vezes você vai lá e compra todo o acabamento da casa. Você vai comprar os pisos, os revestimentos, cubas e torneiras. Você comprou, você desembolsou, porém o engenheiro vai lá medir e não está instalado. Então, ele não vai medir aquele piso. Aí é onde entra o seu recurso próprio, né? Que você tem que se programar para isso. Mas a partir do momento que está instalado, ela vai pagando de acordo com as medições. Eu acho que é 30% e 70%, se eu não me engano. Que eles fazem a medição, né? Eles vão lá em loco e faz a medição. Você manda PLS e eles vêm e fazem a medição. Acho que é 80%.
Eu não lembro também. Também acho que é por aí. Mas enfim, mas são é uma duas. forma de controle, né? Você É uma acaba, forma de controle. você acaba utilizando ali esse argumento ali com o seu Também. contratado. Também. Camila, a gente falou sobre contratos aqui relacionados com prestação de serviço, né? E também falou agora o contrato de compra e venda, né? E aí o memorial de entendimento. Memorando de entendimento. Meu Deus, memorando de entendimento. Quais outros contratos? A gente tem a SCP, né? Você trabalha também com a SCP. Tem outros tipos de contratos ali que são mais comuns e que você está habituado ali a assessorar e a ajudar, né? Sim, a gente faz a instituição de SPE, de SCP. Aí entra de novo ali no sistema da incorporação, né? Aí é quando a gente fala de coisas um pouco maiores. Para o pessoal ali que realmente está começando, acaba não fazendo muito sentido na instituição disso tudo, dessas empresas, dessa SCP. Acaba que ele está construindo para ele está começando ali, e aí entra mais esses contratos iniciais mesmo. Mas aí, então, tirando esse contrato de mão de obra e esse de venda, tem mais alguns outros tipos de contrato ou não? É a regularização como um todo, né? Vai depender do seu negócio. O que você precisa? Qual que é a sua negociação? Depende da sua negociação. Camila, mas tem muita gente fazendo esse SPE, né? Para poder iniciar. Eu acho que o que está acontecendo nesse movimento? O construtor que está na informalidade, ele acha que criando uma SPE ele já entra totalmente para a formalidade. Eu tenho percebido um movimento nesse sentido. Você percebeu ou não? Existem muitos. Principalmente, eu tô vendo muito por conta de participação. Às vezes o cara ali, ele é um médico, aí ele se junta com mais 2, 3 médicos. Porque se a gente tiver sua cota. A gente tá te falando se a gente estiver falando de casos de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões ali, né? Já é um valor significativo e já se torna viável, já se torna um pouco viável ali juntar 2, 3 caras às vezes e fazer um SCP, e fazer né? Mas isso te protege na relação entre eles. No chão de obra mesmo, no dia a dia, com a sua mão de obra, não faz tanto sentido assim. E existem até, assim, tem que entender até bem essa relação, principalmente às vezes na hora de aferir a sua obra. Às vezes você transforma isso, você registra uma SCP, uma SPE e vai aferir isso aí pessoa jurídica. Você não consegue redução no seu INSS. Então, assim, você tem que olhar como um todo, novamente. Você sai, você entende a sua negociação, você entende a sua realidade e, a partir daí, você vê qual é o melhor caminho a seguir. Entendi. Mas realmente o principal contrato ali que você tem que ficar monitorando são os contratos de prestação de serviço, né? Esses são os que mais dão problema. Não tô negligenciando nenhum, mas pela minha experiência com a obra em si, talvez é porque eu tô enviesado, né? Mas, enfim, Mas faz sentido. É porque dá muito problema. Eu só vejo problemas assim na realidade, na prática, com os contratos de empreiteiro, de subempreitada, prestação de serviço. É a principal deficiência do mercado. Justamente o pessoal por essa mão ignora, de obra. né? O pessoal Vem ignora. cá, João, vamos lá. Faz ali a pintura, beleza, vou te pagar aqui. É onde você tem Não que faz mitigar os riscos. Você precisa entender a sua realidade e, a partir dela, trabalhar em cima disso para você conseguir aliviar os riscos que você está correndo e prosperar. Tem um contrato que dá muito problema também, que é o contrato da construtora com o dono da obra. É que o dono da obra acha que aquele contrato ele tem uma garantia de 5 anos, né? As garantias sobre... dos contratos. Certo. Em legislação, o que confunde isso? Materiais e execução. Execução. O que confunde todo mundo? Existem normas NBR específicas sobre garantias, tá? Se eu não me engano, é a 17067, posso até confirmar. E você também, quando você vende o seu imóvel, você precisa entregar um manual do proprietário. Por quê? Quando a gente fala em garantia de 5 anos, é sobre a solidez e segurança do empreendimento. Basicamente, você está garantindo que não vai cair na cabeça do cidadão. Aí é 50 anos, não? Aí... Não, a garantia essa aí é 50 anos, não? Claro, eu tô brincando. Mas eu falo assim, não é tudo que acontece na casa que você tem garantia de 5 anos. Isso, essa norma, ela especifica lá qual tipo de material e de equipamento, né, que você vai instalar na casa e vai ter quanto tempo de... São idades variáveis, garantia. né? Tem coisa, uma maçaneta é 1 ano. E principalmente... Aí se for uma lâmpada, sei lá, 2 meses, se for, não sei... Ela prevê a manutenção preventiva. Isso, aí entra no que você tá falando, que é a questão do manual do proprietário. Porque a garantia, ela tá
sujeita, né, à execução de determinadas tarefas ali, né, que o cara tem que Exatamente. cumprir de tanto tempo. Então, se Por a isso garantia o da manual, maçaneta ou do chuveiro ou de alguma coisa, não sei, enfim, alguma coisa ali, o cara tem que fazer uma manutenção naquilo para que a garantia seja de fato, né, esteja Exatamente. amparada. Eu nunca abri essa norma, nunca olhei, sério. Já Mas dei uma a gente olhada tem já. manual de proprietário. Manual a do gente proprietário. entrega. Mas Tem o que manual do entregar. proprietário, É. além de ter que ser entregue, ele precisa prever, ele precisa estar dentro de outra norma que tem alguns requisitos para que ele seja feito. Se eu não me engano, também a NBR 14. Aí tem uma NBR para elaboração de Como? manual do proprietário. Como você faz o manual do proprietário? O que, que você tem que ter no manual do proprietário? Por exemplo, o ideal é que você entregue um termo de garantia apartado para esse proprietário estar assinando, que você entregue um termo de entrega de chaves. Tem toda uma documentação ali para você se proteger. Entrega Vai as bem garantias além. dos terceiros também, né? Garantia dos terceiros. Existem, por exemplo, você colocou uma automação na casa. A gente coloca, é uma coisa que a gente vende. A garantia é específica, porque é um serviço específico. Então, eu tenho que chegar e falar assim, olha, Kleber, você comprou a minha casa, todos os seus interruptores são da automação do fulano de tal. Então, se você tiver problema, é ele que troca para você. A garantia tá com ele. Isso. Às vezes, você coloca uma banheira. A banheira dá um problema. Olha, você vai acionar a garantia por aqui, é assim que é feito. E aí, se você não tiver um contrato com esse cara, ele pode alegar que ele nem fez. Não sei nem quem é você. Nunca nem Meu vi. Deus. Nunca nem te vi. Quem é você? Exatamente, olha só. Aí você tem que resolver o problema. Gente, sério. Camilo, retenção técnica. Vamos voltar nisso aqui, aquela hora eu confundi, mas é uma coisa que eu quero voltar também, que eu acho que a galera não conhece muito dentro da construção civil. É pouco usado, né? É pouco usado Ou não? Pouco esse usado. artifício aqui. Então, eu queria que você explicasse o que seria essa retenção técnica, né? E como que o cara pode utilizar isso em favor dele, né? A retenção técnica, ele é um instituto que está previsto dentro do contrato para que você retenha parte da medição. Normalmente, uma porcentagem dessa medição. Ela precisa estar prevista em contrato e você também precisa ter em contrato qual que vai ser o prazo para você devolver essa retenção. Então, não é simplesmente você chegar e falar assim, olha, eu vou reter 10%. Até você, em cada medição aqui, a gente dividiu em 3 partes, 3 de 10 mil, vou reter R$1.000 de cada medição. Tá, mas quando é que você vai devolver isso? Então, você precisa ter isso previsto no instrumento contratual também. Quando que você vai fazer a devolução da retenção? Quando e como você pode utilizar esta retenção? Quando há uma prestação de serviço que não foi bem executada, você pode utilizar quando tem um vício oculto ali que você ainda não achou. E você pode usar em caso de condenações trabalhistas, né? Você faz a subempreita e o funcionário daquela subempreita leva você na Justiça do Trabalho. Como eu gosto de utilizar isto na prática? Não é viável e ninguém vai assinar um contrato com uma retenção ali 2 anos. Daqui 2 anos eu te pago os 15% que eu retive durante o seu contrato. Ninguém vai executar obra pra você. Ninguém vai executar obra pra você. Não é viável. Não é viável. Gente. Então, como eu gosto? Eu gosto que um contrato tenha uma cláusula de retenção ali de pelo menos 90 dias, que é o prazo para vícios ocultos. E aí que você tenha uma cláusula de regresso no caso de uma ação trabalhista. Para mim, eu acredito que faça mais sentido. Ideal. E você tem conseguido contratar com essa cláusula, tranquilo? De retenção? A gente consegue, mas serviços específicos. Às vezes uma pintura, a hidráulica, quando você tem uma subempreita de hidráulica, você até consegue. Mas a gente ainda tem uma resistência muito grande do mercado. A gente tem que realmente educar a mão de obra para ele entender que isso também é bom para ele. Isso essa é a profissão, caminhar no sentido, né, na direção da profissionalização do mercado, né? Sim. Até para dar mais responsabilidade para esses peças mão de obra, né? Porque Exatamente. os caras sexta-feira pegou o vale e não volta mais. Ué, como assim, cara? E a gente tem hoje um mercado, uma mão de obra totalmente artesanal que você espera um resultado industrial. Então, às vezes, acontece. São pessoas construindo. E a principal parte, eu falo que o que mais evita ações, que você mais mitiga riscos, é quando você passa a entender isso. São pessoas, é o seu Joãozinho que tá lá. Às vezes, o projeto pede o cano assim. Aí, faltou um joelho, ele vai passar o cano assim.
Então, assim, você precisa Na cabeça entender. dele resolveu o problema, né? Ele resolveu o problema, ele terminou, ele fechou a parede. Aí você entrega o seu projeto hidráulico pro morador, ele vai furar, ele fura o cano. Entendeu? Então você precisa entender que são pessoas ali, que você não tem um resultado industrial. Você tem um resultado artesanal. É claro que a gente chega bem próximo, a gente busca a perfeição e sempre vai buscar. Mas que são pessoas construindo, né? Por trás daquela parede, por trás daquela tomada, daquela torneira, a gente tem pessoas. Maravilha. Show de bola. Show de bola. Retenção técnica e agora artifícios, né? A gente falou de alguns, como a retenção técnica e o tal do memorial de entendimento. Memorando de entendimento. Memorando de entendimentos. Eu Vou sair daqui com a missão de... Você tá falando memorando de entendimento. Memorando... A gente fala MOU. Hã? A gente usa a sigla MOU. M-O-U. Memorando de entendimento. Memorando de entendimentos. Então a gente já falou desses dois artifícios. Teria algum outro artifício aí que é incomum no mercado e que é interessante a gente... O que é ou que crucial. você coloca em prática, assim ou não? Olha, eu acho que esses são os principais. São, assim, algumas sacadas de mercado que você consegue se blindar bastante. Maravilha. Entendi. E em relação a estudo de caso, assim, tem alguns... Você comentou agora daquele cliente mais cedo, né? Você comentou daquele que veio entrou com processo e depois a galera embalou junto ali, encarneirou, como a gente diz no exército, né? É. Tem algum outro caso interessante que você possa comentar? Olha, a maioria é assim. Em regra, assim, 90% das pessoas que buscam a minha assessoria passaram por isso. Ou é uma pessoa que está começando mesmo no mercado e não vem com esse medo, esse receio. Meu Deus, o que vai acontecer? Vou ser processado, Jesus amado, e traz Não vou aquilo. sobreviver. Não vou sobreviver, não vou prosperar, não vai sobrar nada. Mas, enfim, traz aquele receio. Mas é basicamente isso. A gente consegue ali, a gente tem sempre que ter o olhar para deixar o negócio viável, os custos do negócio viável, mas que você tenha uma segurança para trabalhar. Antes do episódio ali, você comentou do cliente lá que queria fazer toda a parte de laje lá conforme a legislação. Ah, é e que verdade. Isso acabou se tornando inviável, né? É verdade. Conta pra gente como é que é essa história. Como Eu atendi esse cliente hoje, inclusive. Ah, foi hoje? Foi hoje. Ele está construindo uma casa de alto padrão num condomínio fechado e o pé direito da casa tem 8 metros. E aí ele queria fazer a aplicação da NBR 18, que ela trata sobre a segurança na hora de bater a laje, né? Ali que você precisa ter um cinto. NR18, né, eu acho. NR, né? NR 18. E aí que você precisa ter toda uma estrutura ali para garantir que não vai, que se o isopor ceder durante a concretagem, o seu cliente não vai, o seu colaborador não vai cair. O que acontece? A gente precisa trazer isso para a realidade. Não é viável você, construindo uma casa unifamiliar dentro de um condomínio fechado, fazer toda uma estrutura dessa para você bater uma laje. Kleber é do ramo que ele sabe que o custo disso é altíssimo. Então, é onde entra a mitigação de riscos. Você precisa ali, claro, você vai prezar pela saúde, pela vida de todo mundo. Mas não tem como você viabilizar... Seguir a legislação ao pé da letra. Ao pé da senão letra. Fica inviável. Você não consegue financeiramente. viabilizar nenhum empreendimento. Você não tira nada do papel. Eu tento deixar essa responsabilidade para quem eu tenho contratado. Pro mestre. Por isso que você tem que ter um contrato bem feito com o seu mestre. Senão ele vai falar... Senão ele vai falar, nunca vi também. Nunca vi também. Tem que ficar de olho, né? Por isso a importância dos contratos. Relacionamento. No início tudo é amor, né? Depois que termina, meu amigo, Já era. Não sei disso Na hora que vem o problema. Nunca vi. Depois que divorcia ali, depois que ó, divorcia, acabou. Não sei disso, não. Então, pessoal, vocês estão entendendo que realmente essa orientação, né, de uma advogada, a instituição desses contratos e dessas orientações é muito importante para quem está tocando uma obra. Então, se você quer se profissionalizar, se você quer tirar essa dor de cabeça aí, que geralmente acontece, né, cedo ou tarde, você precisa de uma orientação. Como é que a gente acha você, Camila, nas redes sociais? Gente, meu Instagram é camilacarvalho.imobiliário. E lá eu consigo ajudar vocês com bastante dicas sobre contratos, sobre a burocracia da obra em si, e te dar algum norte ali para resolver os seus problemas. Maravilha. Ou prevenir os problemas. Ou prevenir, ou evitar os seus problemas. Né? Que é mais importante ainda. Não é não? Alguma coisa agora pra gente organizar, Regis? O que você tem aí pra perguntar pra Camila? Não, agora acho que é os comentários aí, né? Ver o que
Se o pessoal comentou alguma coisa, teve algum comentário aí? Só parabenizando aqui a Camila. Essa advogada é top. Parabéns. Excelente assunto. O pessoal que tá assistindo aí, tem alguma dúvida? Deixa aí, faz aí uma pergunta aí pra gente, ver se tem alguma dúvida. Algum comentário. Camila, Live. manda uma mensagem pra galera que tá assistindo ou que vai assistir depois, posteriormente, para resumir a importância do direito imobiliário, do advogado, né? Da figura do advogado na atuação dentro de uma construtora, dentro de uma incorporação, de uma incorporadora. Tá, vamos lá. Você que está começando agora, ou até mesmo que já tem aí uma incorporadora, uma construtora, mas não se atentou para esse fato, você precisa ter em mente que você precisa sobreviver e prosperar. E você não consegue sobreviver sem segurança jurídica e também não vai conseguir prosperar sem segurança jurídica. Então, para tirar a sua empresa ali da estatística do Sebrae de 64% de taxa de mortalidade durante os 5 primeiros anos de existência, você precisa de um advogado. Maravilha. De bola. Parabéns. Camila, quero te agradecer, tá? Por ter comparecido aqui. Eu sei que o seu horário é escasso, seu tempo é caro. Sim, gente. Mas eu fiquei muito honrado de receber você aqui. O Regis também falou, nossa, é um tema muito legal, a gente tem que trazer. E provavelmente a gente vai trazer depois, né, com alguma coisa ou outra específica aí. Realmente o direito imobiliário, ele é muito amplo, Ele é muito amplo. né? Então, tomara que a gente consiga te trazer depois aqui para poder agraciar como é que chama? Os espectadores com a sua expertise aí, com a sua experiência. Obrigado Gente, mesmo. eu que agradeço o convite e espero ter contribuído de alguma forma aí na vida de quem está empreendendo no mercado. Pelo menos o Regis agora sabe o que é o memorando. Memorando de entendimento. Memorando de entendimento, não esqueço mais isso. Eu também não sabia disso, não. Nunca tinha ouvido falar disso, né? Maravilha. Mas muito legal, muito obrigado, Camila, por ter aceitado o convite, por ter aqui somado com o Consultal. Com certeza, né? Espero não, com certeza você somou aqui muito pra gente, somou pros espectadores, pras pessoas que ainda vão assistir esse conteúdo. É um conteúdo que tem pouco no YouTube, tem pouco conteúdo nas redes sociais, né? Eu procurei antes da gente fazer esse episódio aqui, não achei muita coisa, então com certeza vai somar aí pro mercado. E em breve aí, quem sabe a gente faz um outro episódio, faz uma mesona aqui maior, coloca mais gente. Vou trazer meu sócio aqui, vou trazer o Neto, para ele trazer esse lado também de engenharia e ele conseguir também contribuir. Quero ouvir as histórias da obra. Ixi, ele tem mais do que eu, muito mais do que eu, tá? Ele tá no chão ali, ó, faz mais tempo. Maravilha, obrigado, viu? E agradecer a nossa audiência por ter acompanhado aí, por ter curtido, por ter comentado. Espero que tenham gostado. Nos sigam lá no Instagram para mais sobre construção civil, sobre mercado imobiliário. E a gente volta daqui a 15 dias, terça-feira, dia 10 de fevereiro. E eu conto também com a participação, com a audiência de todos vocês. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo episódio de Construtalk Podcast. Obrigado. Valeu!